Terminei uma corrida agora e decidi gravar esse vídeo não para te convencer, mas para te contar do fundo do meu coração por que eu tô aqui. Eu sempre vivi com uma sensação de que tinha algo de errado comigo, desde a infância. Mas fui levando a vida, algumas horas, e fugindo dela, fugindo da vida a maior parte do tempo. E dessas fugas nasceram as compulsões. Já na adolescência, eu já lidava com elas. Comecei a engordar já na adolescência. Mas foi na faculdade que eu falo que tudo explodiu e se intensificou. No meio da faculdade, a morte do meu pai me quebrou mesmo. E me afundou num estado que era metade do tempo depressão e o resto do tempo preenchido com todo tipo de compulsão, me entupindo de qualquer coisa que me anestesiasse. E foi nesse período que eu bati no fundo do poço, que eu achei que era o pior lugar. 175 quilos, uso de drogas, antidepressivos, compulsões severas e uma vontade, que eu digo, real e persistente de acabar com tudo, acabar com a minha vida. E foi de uma tentativa real de pôr fim a tudo que alguma coisa dentro de mim decidiu buscar. E eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Comecei com terapias, aí fui emagrecendo, estudando, mudando, e eu saí do fundo do poço. Mas eu entrei num lugar que hoje eu sei que é pior do que o fundo do poço, que é o limbo. Eu não piorava, mas também não saía do lugar. E quanto mais eu tentava mudar, mais parecia que alguma coisa me prendia e me puxava de volta. E eu falo que é como se eu estivesse preso numa areia movediça mesmo. Nenhuma mudança durava, era consistente. E as que duravam eram muito pesadas, muito difíceis. E eu fiz de tudo que você pode imaginar. Terapias diversas, mentorias, coaching, hipnose, PNL, retiro, seminários, cura e libertação, yes, protocolos, eu fiz de tudo. E o mais difícil para mim, nessa jornada ali do limbo, é que eu já vim atendendo como mentor, coach, terapeuta, desde 2018. E eu via meus mentorados melhorarem, muitas vezes saírem do fundo do poço, mas chegavam num ponto que travavam e esbarravam no mesmo teto invisível, igual a mim. E isso me doía muito. E além de me doer, batia muito aquela síndrome do impostor. Até que um dia eu parei tudo e eu falo que eu fui para um lugar que ninguém quer ir, internamente. Comecei a olhar para todos esses meus padrões, invisíveis e visíveis, conscientes e inconscientes, as dependências emocionais. E eu comecei a olhar para essas estruturas do ego e comecei a ver que tudo vinha do sistema familiar. Comecei a olhar isso nos meus mentorados, na minha esposa, nas pessoas à minha volta, e tudo começou a se encaixar. Pecinha por pecinha, fui ligando pontos e eu percebi que a nossa identidade, ela está programada para sobreviver ou repetir, não para viver. E que muitos dos padrões que você e eu tentamos mudar são parte de um ego desequilibrado, formado lá na infância, que ainda está tentando te proteger. E enquanto você não colapsa esse ego e o que gerou, você sempre vai voltar para o mesmo ciclo. E talvez você esteja vivendo isso agora. E foi assim que nasceu a minha teoria. Trabalhando comigo, trabalhando com a minha esposa,
com meus mentorados que surgiu a TID e o método RIDE. E eu falo, não foi algo que eu criei para empacotar e vender, criei num quadro branco, não. Foi o que me salvou desse limbo, que hoje eu sei que é pior que o fundo do poço. E essa foi a única coisa de tudo que eu testei que me tirou mesmo do limbo. E foi o que me reconectou com a minha essência, me reconectou com a minha esposa, com os meus mentorados. Hoje, eu e minha esposa, 9 anos juntos, a gente está vivendo a melhor fase do nosso relacionamento. Meus mentorados, está fluido trabalhar com eles, me reconectou com a minha vida. E eu não falo isso para te vender ou te empurrar um método, tá? Porque eu também já fui enganado por promessas vazias, por métodos que vão salvar a nossa vida. E tanto é que eu criei um princípio para mim, que eu só caminho com quem de verdade quer sair dessa matrix mental e encarar o que ninguém pode encarar por ela. Porque essa dor de encarar é a dor boa. Já essa dor de ficar nesse limbo, eu conheço, eu vivi. E eu quero te tirar de lá, mas eu quero que você queira isso. Então já encare isso como parte da sua mudança e tomada de consciência. Tá? E depois desse princípio, 100% dos meus mentorados, até agora, colapsaram os seus egos e estão transformando a sua identidade. Não estou aqui querendo me gabar, mas porque une um método com o desejo da pessoa mesmo de encarar. E a verdade é, você não consegue mudar padrões sustentados por um ego desequilibrado, que está tentando te proteger ainda. Enquanto você não colapsar esses egos que comandam a sua vida hoje e o que gerou esses egos na sua vida, você vai continuar voltando para os mesmos ciclos, repetindo as mesmas coisas. E do fundo do meu coração, quero te dizer, chega de viver fragmentado. Chega de se sentir impotente. Chega de viver esgotado, esgotada. Eu fui essa pessoa. Você tem uma essência, uma potência, uma verdade que está aí dentro esperando para ser vivida. E por tudo que eu vivi, por toda essa dor de estar perdido, repetindo ciclos, a dor que eu fiz a minha esposa passar ao meu lado, acompanhando tudo isso, e ela também nas dores dela, perdida. Isso se tornou a minha missão. Tirar o maior número possível de pessoas da programação dos egos desequilibrados, dessa matrix mental, para que elas possam viver por elas mesmas as suas próprias vidas, não os destinos herdados ou a programação do ego. E também não só por elas, mas pelos que já vieram a partir dela ou virão, filhos, netos, bisnetos. Então, se isso faz sentido para você, se você já preencheu o formulário e sente que é hora de encarar esses egos e sair dessa matrix mental, eu vou deixar um botão aqui embaixo. E ao clicar nesse botão, você vai direto para o WhatsApp e isso fura a fila e te coloca como prioridade na hora da gente agendar a sua reunião. Mas só clica se for para valer. Porque se você estiver pronto, eu estou aqui, preparado e 100% comprometido para caminhar com você nessa jornada.